Nas eleições municipais, normalmente se fala muito pouco sobre como se vai gerir a cidade, como se vai gerir o município. Em geral se fala da saúde, da educação, das soluções práticas, mas pouco se diz sobre como se fará a gestão. Especialmente nas cidades grandes, nas megacidades, o problema da gestão é muito grave, porque é difícil chegar até o povo, chegar até a população que necessita das políticas públicas para um desenvolvimento integral, para que possam se desenvolver como pessoas humanas. No caso de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades grandes, se fala, por exemplo, das subprefeituras ou dos conselhos de subprefeituras. Seriam instâncias que aproximariam a prefeitura do cidadão para que ele pudesse ajudar a formulação das políticas públicas e acompanhar a implementação dessas políticas públicas. É muito difícil uma cidade, por exemplo, com 10 milhões de habitantes, dividida em subprefeituras com 500 mil habitantes, às vezes, que um prefeito sozinho de um gabinete tenha a condição de promover as políticas públicas fundamentais para o desenvolvimento da pessoa de uma forma integral. Então, é importante estar atento para a questão do modelo de gestão, o que se propõe para a gestão da cidade. Como o desenvolvimento humano integral enfrenta o problema da burocracia? O problema da burocracia é que aquilo que nós chamamos de atividades meio, aquelas que servem para chegar do problema até a forma de solução adequada, se tornam maiores do que as atividades fins, que são aquelas que deveriam resolver os problemas. Se você pensa numa proposta de desenvolvimento humano integral, você tem as pessoas, que são aquelas que vivem os problemas, batalhando para resolver esses problemas e as soluções sendo organizadas e geridas lá onde os problemas ocorrem. Com isso, você tem pessoas mais motivadas, soluções mais próximas dos problemas e muito menos chance de perder tempo, perder energia com atividades burocráticas que são desnecessárias. Isso não significa que o Estado não deve acompanhar, controlar, fiscalizar para evitar que exista problemas de corrupção. Porém, significa que o Estado não vai ter que desenvolver toda aquela máquina gigantesca que não faz nada mais do que tentar controlar alguma coisa sem resolver de fato os problemas. E como o desenvolvimento humano integral enfrenta a questão da corrupção? Vejam, quando nós falamos de corrupção, nós sempre temos que pensar que é fundamental que a imprensa divulgue os casos de corrupção quando eles acontecem e que a justiça condene os políticos corruptos, porque deve haver justiça para todos. Mas só isso não basta para resolver o problema da corrupção. Porque o grande problema da corrupção é o fato de uma pessoa corrupta conseguir ser eleita. A solução última, a solução definitiva para o problema da corrupção é um eleitor consciente, um eleitor bem informado e um eleitor com plenas condições de escolher os melhores candidatos. Isso significa desenvolvimento humano integral do eleitor. Se a gente pega e diz, nós vamos controlar a corrupção simplesmente condenando os políticos, como se fosse uma coisa que acontece só lá, a elite política, a elite bem informada, bem pensante do país, resolve o problema da corrupção. Nós vamos perder para a corrupção sempre. Se nós pensamos que a corrupção se resolve ajudando as pessoas a encontrar os políticos que de fato representam os seus ideais, ajudando as pessoas a serem protagonistas da solução dos seus problemas, porque quando elas são protagonistas da solução dos seus problemas, elas também descobrem dentro da comunidade quem é o melhor representante para votar. Se a gente tem essa postura onde o problema da corrupção é combatido com uma ação lá na base que faça com que o eleitor consiga realmente encontrar o político, o candidato que corresponde
a luta que ele vive, aí sim nós vamos conseguir enfrentar os problemas de corrupção. Por isso, enfrentamento radical da corrupção só com desenvolvimento humano integral.